país da Europa que ainda não tem direito de usar seu nome, mesmo passados 18 anos da sua independência. Porque, na TV macedônica, a Europa é representada como uma proxeneta. Por que será que na Macedônia são as crianças que representam o papel de adultos nas novelas? A televisão da Macedônia começa agora. Старата и нефункционална беше заменета. Одлично дотарам, дали е толку добро подготвен за коментари. Новите пакувања на Јафа се Новара израиде за половина Балканскиот полуостров кон Македонија очекуваме. Se você passa de um canal para o outro na Macedônia, pode se deparar com um ministro macedônico que faz questão de se encontrar com Obama, mas que perdeu a cerimônia de posse. Oh, Mr. Protocol, Obama Protocol Committee, haben Sie? Yes. Excuse me. Ich komme eine chair, sitten Obama. Mr. Minister, it's over. I do. How are you? Give the documents and color. Mr. Minister, it's over. Economic crisis. No, it's all finished. Iraq, Iran, everything. Ich bin. Mr. Minister, Yes. it's all done. Kuku. Skaj tam nona se špija? In, out, see. Ministre é uma série semanal que conta as desventuras de um ministro que encarna o desejo da Macedônia de brincar no recreio com as crianças maiores. Ministrat nog gesprochen. Dat er niet. Zodat je het kan heraparen. Dat je hem se kam cena tu, da se kam takuar. E se é tão difícil para ela se fazer ouvir, é porque a Macedônia é uma jovem república, nascida do esfacelamento da ex-Iugoslávia. Independente desde 1991, tem 2 milhões de habitantes, com mais de 1 milhão vivendo na capital, Skopje. É um território acanhado, que se atravessa em 2 horas e meia de carro. Um pequeno país, portanto, espremido entre vizinhos espaçosos, Bulgária, Sérvia, Grécia e Albânia. Jordan Plevnes, escritor, jornalista e ensaísta, percorre desde sempre os territórios reais e imaginários de seu país. Os meios de comunicação na Macedônia acompanharam o percurso do país que, em 1991, proclamou sua independência. Na época, havia apenas 2 diários e a televisão nacional. Hoje, a Macedônia conta com uns 20 jornais, sendo que 6 diários, vários semanais e mais de 20 canais de televisão. Um país pequeno, de fato, mas não faltam opções na TV. Novelas, talk shows, jogos e, claro, muita música. Mas entre todos os canais, há um que se destaca. O K15 foi fundado por 3 humoristas e lança mão do riso em todas as suas formas. Що то всі наші коло место? Хай гледай. Ова е влада, бе, дечки, овде доаѓаат министри, политичари, заменици министри, премиери, председатели. Харно ми кажа, да се го заклучам ја тоги точката. C'est moi. C'est moi. C'est non moi.
K15 é jedan K15 era o nome do formulário, na época comunista, que designava as férias remuneradas. Na verdade, era um prêmio dado pelo governo aos funcionários que saíam de férias. Então, as pessoas passavam um ano inteiro esperando a chegada do K15. Não falavam em outra coisa, faziam planos mirabolantes com o valor que iam receber. Quando era preciso quitar uma dívida, o que sempre se dizia era: te reembolso assim que receber meu K15. Por isso, quando criamos o canal, batizamos de K15. Mas é preciso explicar que K15 era um valor irrisório. Quando finalmente chegava, não pagava nenhuma viagem de trem para o subúrbio. E se o passado comunista da Macedônia deu nome ao canal, inspira também os programas cômicos. Значи, другари, днеска се собраме тука по повод тендеро, што го има распишено собранието за 15.000 ролни тоалетна хартија за голема нужда, тире пела. Същата дека. Много си официален, разбираш. Дек, си кажеме по-нашки. И аз мислам... Ja se slagam. Mas nossos 3 humoristas se adaptaram perfeitamente bem ao sistema capitalista. E são eles mesmos que atuam nos comerciais que ocupam um bom tempo das transmissões do seu canal. Sanitar. Čisto onak. O canal K15 se tornou rapidamente um fenômeno da sociedade, sobretudo junto aos jovens. E na Macedônia, 20% da população tem menos de 18 anos. Estamos no centro de Skopje, na Universidade de Cirilo e Metódio. Alexandra veio do interior para estudar línguas. Ela se junta às amigas para assistir ao seu programa diário no sala e 2 quartos que dividem. Evo, zdravo, Zlatko, dobro se? Se smijeme tuka? Da se sedi sakaš. Dobro, ne tuka. Što gledate? Aj! De todos os canais macedônicos, o K15 é o que eu prefiro, com seus esquetes humorísticos. Depois, depende do gosto. Eu os acho um pouco vulgares. Mas é legal porque hoje temos várias opções. Antigamente, as paródias eram impensáveis na Macedônia. Todo mundo entende as sátiras deles e todas as gerações aceitaram esse tipo de humor. Até os estudantes de ensino médio, que ainda não sabem muita coisa sobre a sociedade ou a política, gostam do programa. São bem excêntricos, por exemplo, na forma de manipular certos personagens, usando os diferentes dialetos e línguas da Macedônia. Na Macedônia, quando as televisões se aventuraram a contar para o povo o que de fato acontecia, havia telejornais aqui em 7 idiomas. Assim, na MTV, a TV pública, a cada hora do dia corresponde a uma edição do jornal numa língua diferente. A redação macedônica, a redação albanesa, a redação turca, a redação rom. Os canais privados não ficam para trás. No canal Alsat, o programa de futebol, por exemplo, é apresentado a 2 vozes. O apresentador fala albanês. A apresentadora, macedônico. Os jogos são comentados em albanês e legendados em macedônico. O Alsat é um canal que se dirige à comunidade de idioma albanês, que representa 20% da população, mas gostaria de alcançar também o público macedônico. Frozina Pandurski é uma jornalista macedônica que aprendeu albanês. Foi agraciada com um prêmio europeu de solidariedade, mas não se esquece da realidade. A verdade é que vivemos em mundos separados e não temos muito contato entre nós. Se você perguntar para um macedônico de classe média, ele vai dizer que encontra com albaneses no mercado ou que tem colegas macedônicos. Ele nunca vai dizer que tem um amigo íntimo ou que está colaborando com alguém para montar um projeto ou uma empresa no futuro. E é a mesma coisa do lado albanês. Governo. Излегувам онака на интернет кафе, одиме по бара и мислам
Pa nije ništa etničko, ne zborува, mi se družime onaka i kako deca. Što ќе предизвика се тоа? Јас мислам дека ќе има повеќе тепачки. Не е добро што ги делат децата. Mohamed Zekiri, apresentador do programa, recebe o ex-ministro da Educação. Unë mendoj se në përgjithësi shikuar shoqëria maqedonase është në krizë, edhe atë në krizë të thellë, dhe rrjedhimisht e gjithë ajo që ndodh në shoqëri mbartet nëpër shkolla, mbartet te nxënësi. Сето тоа го видовме како Consideramos essa divisão prejudicial para a nossa sociedade multiétnica. Não podemos nos calar em relação a tudo o que aconteceu. As instituições estatais estimulam essas separações. Como mídia de massa, expressamos o nosso repúdio no sentido de impedir isso. Quando você assiste aos programas dos canais privados, como o Alsat, por exemplo, que transmite programas em albanês e em macedônico, fico muito contente em ver que, nesta televisão, certos assuntos ficam acima dos interesses puramente políticos. Antes da independência, havia a unidade da Iugoslávia, do tempo do comunismo e de Tito, um país único, sem nenhuma reivindicação comunitária. Hoje, a pequena República da Macedônia é um mosaico de povos que procuram preservar uma face comum. Todas as comunidades se encontram na defesa do nome da República da Macedônia. Oficialmente, o país se chama Fyrom, Antiga República Iugoslava de Macedônia, porque a vizinha Grécia se opõe à denominação Macedônia, alegando que esse nome lhe pertence. A reivindicação do nome do país está por toda parte, inclusive em programas para adolescentes como o Teen Session. Стираме за промена на името, сака да сменат името, ама нема да дозволи име тако нешто. Пред се сами да си направиме нешто. Нашата генерација треба да направи нешто, затоа што претходните нешто не направиле данас. Assim, no Ed Nock, o programa satírico mais popular do país, exibido no horário nobre dos sábados à noite, o conflito com a Grécia está na ordem do dia. Hoje, a ministra grega de Relações Exteriores está fazendo um discurso na ONU. There is not Macedonias in the world. Macedonia is illusion. So, no Macedonians in Elada. Only Greeks, men or something like that, and Greeks women with lots of hair. By the way, napalm is very good for debilation. Back to the subject. No Macedonias in Elada. Se esse desenho animado é uma ficção, não está tão longe da realidade. Houve mesmo um episódio envolvendo a embaixatriz grega em Skopje, quando ela chamou muita atenção ao abandonar uma conferência com o pretexto de que estava sendo apresentada em nome da República da Macedônia. Na verdade, a Grécia não perde uma oportunidade de lembrar os macedônicos do embargo que lhes impõe desde 1992. A saída teatral da diplomata provocou algumas reações violentas, como em Ohrid, onde nacionalistas atacaram um ônibus de turistas gregos. A família Djikov mora no centro de Skopje. Como todos os macedônicos, assistiram a cena na TV. Aqui não se costuma reagir com violência, mas os Djikovs ficaram chocados com a atitude da Grécia. A mãe é funcionária de uma grande empresa. O filho é formado em ciências políticas e o pai é advogado. Foi totalmente impróprio. Esperamos que a situação melhore no futuro. Mas o tempo dirá. De todo modo, apesar de tudo, seremos sempre a República da Macedônia. Fomos reconhecidos como Estado em 1944. O problema do nome surge em todas as conversas. Muitos jovens da minha geração se formaram em faculdades gregas e costumamos passar as férias lá. De todo modo, não vamos à Grécia para criar problemas. O problema é imposto pelos políticos dos dois países, principalmente dos gregos. O outro pomo de discórdia com a Grécia remonta à antiguidade. É o imperador Alexandre, o Grande. Os gregos acham que ele era grego.
Os macedônicos, que eram o macedônico que conquistou a Grécia. Spomenik na nivniот porobovač Aleksandar Makedonski. Vo svetот započna golemo svetsko pomiruvanje. Vo Moskva je podignut spomenik na Napoleon Bonaparta. Izraelci temu krena spomenik na Goebbels, a vo New York podigna spomenik na Osama Bin Laden. Oh, it's so big. Os humoristas do Ednoc ignoram o politicamente correto, e não por acaso. O produtor Boris Damosvik tem raiva não só dos vizinhos gregos, mas também da Europa e dos políticos do seu país. Alexander the Great, ou Alexandre o Grande, ou Alexandre o Macedônico, porque é macedônico e não grego. The Greek é um personagem mundial. Mas é uma figura que leva a Macedônia consigo. E nós, macedônicos, temos um profundo orgulho por termos dado ao mundo um personagem histórico tão importante. No programa, a Europa é retratada como uma proxeneta. E os políticos macedônicos como prostitutos dispostos a tudo para entrar na União Europeia. Inclusive mudar de nome e até de bandeira. E por que os macedônicos fazem tanta questão de ingressar na União Europeia? Porque a Europa representa uma esperança de prosperidade. Aqui o desemprego atinge quase 40%. E a renda média não passa de 200 euros por mês. Uma situação econômica comentada todos os dias na TV. Na MTV, o canal público, a novela Salão Harmonia narra sem rodeios as dificuldades cotidianas de uma família macedônica média. Nevenčana nevesta, neplateni smetki, nerealizirani čekovi, a zgora na to i trudna. Ceo život mi pominavo. Bogdane, ti što praviš? Razmislujem. I? Smisli nešto, kaži nešto. Pa se poveće, prašenja se pomalko odgovori, Ljubo. Vi kaži kako ti živeme. Vidi, Ljubo. Vidi, život je mnogo komplicirana работа. É mais que complicado. Sobreviver com 200 euros por mês é um milagre, com o preço das coisas. Meus pais têm que suprir as necessidades de 2 estudantes, porque querem que a gente se forme. Pagam uma mensalidade de 1.000 euros para minha irmã, que está fazendo medicina. E ainda tem que pagar nosso aluguel, nossa comida e não dão conta. Não consigo imaginar o futuro assim, tendo que economizar o tempo todo. A novela Salão Harmonia, gravada alguns anos atrás, é retransmitida com frequência. É preciso que se diga que a TV macedônica quase não produz mais nenhuma ficção por falta de recursos. Foi por uma razão simples, que os canais privados nunca se preocuparam em fazer nada mais profundo, que vá além de seus interesses econômicos. Falta-lhes uma visão que interligue os 3 elementos da existência: passado, presente e futuro. Se as ficções são caras demais para a TV macedônica, os programas infantis, em compensação, saem bem mais em conta. O resultado é que as crianças estão por toda parte. Crianças que dançam, crianças em reality shows, que pagam compras com cartão de crédito nos comerciais, crianças que não têm medo de fazer perguntas para o ex-presidente da República. Aqui na Macedônia, as crianças brincam de adultos de verdade. Como nesta novela, Cabeças Pensantes, em que elas se põem no lugar de seus pais para aprender o que não devem fazer quando crescerem.
седнувај. Зборувај. Ако сакаш да воспоставиме рамнотежа, мислам, ако сакаш да се почитуваме, ти треба да ги почитуваш моите, а јас твоите. Ти моите? Никогаш не си ги почитувал и не очекувам да ги почитуваш. Истото се однесува и за тебе. Не е точно. Сигурна си? А кога ќе дојдат моите, знаеш ли како изгледаш? Луѓето мислат дека си болен. Opa, me направи болен! Mas para seduzir os jovens, as TVs macedônicas encontraram uma arma letal. Chama-se Operação Triunfo, a versão balcânica de um programa de êxito comprovado em outros lugares. Este American Idol local pretende encontrar o novo cantor que fará vibrar o país. Aquele que conseguirá substituir o astro nacional. Toche, um jovem artista morto há 2 anos num acidente que teve direito a luto nacional. Um herói fabricado pela televisão. Toche Proevski segue no topo das paradas e seus clipes passam a toda hora em todos os canais. A família Stefanovski mora num pequeno apartamento no subúrbio de Skopje. O pai desempregado, a mãe educadora e os 2 filhos ainda vibram quando as músicas do ídolo desaparecido passam na TV. Toche Proevski era um monstro, um astro mundial. Fomos aos shows dele. A gente ainda o adora. Não tenho palavras para explicar. Ele era genial. Um cara fora de série. Um humanista que fez tudo o que pôde pelas crianças, pelos órfãos. Ninguém se compara a ele. Широко срце. Ele tinha um coração imenso. Sou muito emotiva e sempre que falo nele me vem lágrimas aos olhos. Mas a vida é assim. Às vezes me pergunto por quê? Por que aconteceu isso? Ме обично. А не плаче. Sempre que vemos o Toche na TV, ficamos arrepiados. A Ané sempre chora. Podemos estar dançando, festejando. Sempre que a gente vê o Toche na TV, ou escuta as suas músicas, o coração aperta. Aristóteles, que nasceu a 2 horas daqui, em Stagira, dizia que as imagens são a base do pensamento. Os macedônicos são muito ligados às imagens e tenho certeza de que, quando se diz que as imagens movem montanhas, acho que as TVs macedônicas também moveram montanhas. Por exemplo, como na questão da identidade dessa Macedônia plural. Por enquanto, a Macedônia plural pode ser vista na TV no Multiplay. Uma metáfora do país. Prometeram uma morada para macedônicos de todas as comunidades, mas uma surpresa desagradável espera por eles. Um albanês, um turco, um sérvio e 2 macedônicos convivem como podem enquanto a casa não fica pronta. Cada um fala seu idioma e a compreensão é difícil, como mostra a chegada de um inquilino rom. Šta ova žena kaže? Jel ti razumeš srpski ili ne? Ja tebe pitam, da li je ovo zgrada broj 7? I koji si be ti da me prašiš? Ja sam žikao ti je Bekim pobeda, Aca Veliki i Mustafa. Ajde, sedi. Sakaš gaćeve? Ma nije mi na gače. Uma história das comunidades balcânicas num prédio em construção. Uma obra que não se sabe muito bem quando chegará ao fim.